Bom dia, pessoal. Boa tarde já, na verdade, né? Tudo bem? Hoje a gente está aqui com a Erika e o Robert Brinza, nossa mesa para conversar um pouquinho sobre a temática Detetives ou heroínas, o sucesso das protagonistas nos livros policiais. Essa mesa é um oferecimento, uma programação da Gutenberg e da Bienal. E, como eu comentei, a gente vai conversar hoje com o Robert Brinza. Ele é o autor best-seller internacional do livro A Garota no Gelo. Né? Esse aqui é o primeiro volume da série da detetive Erica Foster. O livro já vendeu mais de 1 milhão de cópias e a gente tem vários outros volumes já da série agora no Brasil. O segundo sendo Uma Sombra na Escuridão. O terceiro, O Sobre Águas Escuras. O quarto, O Último Suspiro. O quinto, Sangue Frio, e o lançamento mais recente, agora publicado pela Gutenberg, o Segredos Mortais. Ao todo, os livros do Robert já venderam mais de 2 milhões e meio de cópias e foram traduzidos para 28 idiomas. E além de escrever ficção policial, ele também publicou uma série best-seller de comédia romântica. O Brinza, ele é um autor britânico e atualmente ele mora na Eslováquia. Tá? Meu nome é Vitor, vou estar aqui com vocês hoje junto com a Erika então para conversar com o Robert, para traduzir. Eu sou do canal Geek Freak, eu produzo conteúdo literário para o YouTube e também para as redes sociais. E vai funcionar assim, as perguntas elas vão ser feitas em português, as respostas vão ser dadas pelo Robert em inglês e a Erika vai fazer essa tradução para a gente. A Erika Menes também é escritora. O nosso bate-papo vai ter uma duração de 1 hora. E por fim, se sobrar algum tempinho ali, a gente consegue pegar perguntas de vocês do chat também, se vocês quiserem mandar alguma questão aqui pro Robert responder, beleza? Robert, muito obrigado pela participação aqui hoje com a gente. A gente está muito honrado de ter essa oportunidade de conversar com você, então acho que a gente já pode começar. Se quiser traduzir essa parte. Hi guys, this is Erica. This is the table, Detectives or Heroes, the success of female protagonists on police books. We have today Robert Brinza, bestseller author, here with us. And if you're watching this later after the live, welcome. And Robert, just so you know, thank you so much for joining us today. We're very, very happy, very, very honored to have the opportunity to chat with you. Oh, hi everyone. Thank you. I'm really excited to be here and to speak to all my Brazilian readers and say hi and thank you for having me. I really appreciate it. Oi, gente, muito obrigada. Estou muito animada para falar com os meus leitores brasileiros. Estou muito animada para aqui falar com vocês. Eu realmente aprecio bastante. Vamos começar então com a primeira pergunta. Quero conversar um pouquinho sobre a detetive Erica Foster. Como que foi o processo de construção de uma personagem tão marcante como a Erika? So I just want to start to ask you, Robert, how was the process of creating, such an iconic character like Erica Foster? Well, I think it was easy in the beginning because she wasn't, when I started writing the book, she wasn't anything. She wasn't iconic. She was just an idea I'd had. So, and I didn't tell anyone that I was going to write a crime thriller novel. So I actually had a lot of luxury in creating a character that I just would have wanted to read myself. And I think living in Slovakia as a British guy, what I'm really proud of is that she's a very original character. I don't think there's another Slovak detective that works in the police in the UK. Bom, eu acho que foi fácil no começo, porque quando eu comecei a escrever, ela não era nada, ela não era icônica, né? E eu não, a real é que eu não contei para ninguém que eu estava escrevendo um livro policial, e eu escrevi algo que eu queria ler, né? Eu, sendo um cara britânico, vivendo na Eslováquia, eu acho que não tem nenhuma detetive eslovaca com peso, com a força da Erika, então escrevi algo que eu gostaria de ler. Uhum. E você chegou a fazer alguma pesquisa sobre o trabalho policial, consultou algum especialista para escrever os livros? É complicada essa questão de acertar esses detalhes da trama policial, da investigação, para que fique verossímil? So, did you do any, research, like specific research about, police work
or did you like consult it with any specialist before writing the books to get it, right, all of the details? Yeah, I was really lucky to be introduced to a very senior police officer in the UK, and he'd started in the police from the very lowest rank, and he'd worked his way up to one of the top ranks in the police. So I spoke to him, and then since then I've been introduced to other police officers who would work in special areas. Like for the third Erica Foster book, I spoke to someone who works in police diving, going into the water and recovering dead bodies, and I've also spoken to other officers and people who work in the prison service. So yeah, I do a lot of research into police procedures to make sure that the books are authentic as possible. Sim, eu tive muita sorte de ser apresentado para um policial sênior, experiente, na Grã-Bretanha, e eu falei com ele. Desde então, eu também fui apresentado para outros policiais. Esses outros policiais, eles trabalham em áreas mais específicas dentro da corporação, como, por exemplo, policiais mergulhadores, né, que são aqueles que recuperam os corpos debaixo d'água, policiais que trabalham no sistema carcerário, enfim. Falei e ainda falo com vários policiais para me certificar de que era tudo verossímil, de que seria tudo bem detalhado, sim. Os livros da série da Erica Foster, mesmo seguindo esse formato de investigação, eles sempre conseguem surpreender a gente. Existe alguma dificuldade, depois de escrever vários livros na temática policial, de acabar não repetindo involuntariamente algum elemento ou não se perdendo entre uma história e outra? Como que é esse processo de organização para deixar todos os livros nessa questão de surpreender o leitor? So, Robert, at Erica Foster series, they can always surprise us, right? Even all of them following the same format of crime books. But are there any difficulties after writing so many books under this theme of ending up, not repeating an element or not losing yourself between, one book to another, one story to another? How is your process of keeping track and organizing everything? Yeah, I do find it difficult to make sure that each book remains fresh, especially when writing a series of the same characters. At the moment, I have like a Bible of all the characters in the series and on details of what's happened to try and keep me, so I sort of know that I'm not contradicting myself if I write something different, because especially fans of the books really pick up on things like that. So that's one of the things I found that really helped is having that Bible of Erica Foster Bible of the series. But I'm due to start writing the seventh book next year, and I think because I've had a bit of a break between the books, I might have to go back and read some of the books again just to make sure. Bom, eu acho bem difícil, sim, me certificar de que cada livro seja novo, que traga alguma coisa, uma novidade, um frescor aos personagens. E no momento eu tenho uma Bíblia com todos os personagens da série, todas as histórias, para eu saber de tudo, para eu saber dos detalhes, para eu me certificar de que eu não tô me contradizendo, porque especialmente os fãs da série, eles pegam essas coisas, eles pegam esses detalhes. E algo que me ajuda muito é ter essa Bíblia da Erica Foster, sabe? E aí eu vou começar a escrever o 7º livro no ano que vem, e eu provavelmente, né, como teve uma pausa entre o último e esse próximo, eu provavelmente vou precisar ler a Bíblia aí da Erica Foster para não me perder, sim. A gente sabe que você iniciou o seu trabalho independente na Amazon, né, publicando independentemente na Amazon. Como foi essa trajetória de partir da autopublicação para publicação em uma editora? E se você tem alguma dica também para escritores que buscam essa visibilidade, que a gente tem hoje muitos autores que publicam independentemente na Amazon, se puder falar um pouquinho sobre isso para a gente. So, Robert, we know that you started your work as an independent writer at, publishing at Amazon by yourself. How was your path from self-publishing to a publishing company? Is there, any tip to other writers that seek the same visibility?
Well, I started with publishing with Amazon because the books I wrote originally, which were romantic comedies, I tried to get a literary agent and I tried to get a publishing deal, and unfortunately I couldn't. So that was how I got into what we call self-publishing on Amazon, and I found out that you could upload your own books, and that was my journey into being a self-published author. Um, yeah, I can answer the second part Yeah. in a second. Bom, eu comecei a publicar na Amazon porque os livros que eu escrevi originalmente, que eram livros de comédias românticas, eu tentei, né, com agentes, eu tentei contratos e publicações em editoras, mas eu não consegui. E aí eu descobri que você podia simplesmente, né, upar, subir o seu livro, fazer o upload do seu livro, você mesmo podia fazer isso na Amazon, e esse foi meu caminho, esse foi meu início. Keep going. So yeah, and then after I had some success with the books self-published on Amazon, and then I read about a new a digital publisher, who you could send your book to directly without having to worry about an agent or anything like that. So I'd written the first Erica Foster book, and so I decided to send it to them, and it was an incredible, I think, time to be with a publisher where it was just starting out, and it was a very young publisher, and I think they really gave gave the books a lot of promotion. So I was very lucky to find my way into what you call traditional publishing that way. E depois disso, eu tive um certo sucesso, né, publicando na Amazon, mas aí eu li sobre uma nova editora digital que você podia enviar diretamente o seu livro para eles, sem precisar passar pelo todo o processo do agente, do agente ter que procurar uma editora. E eu escrevi o primeiro livro da Erica Foster, eu mandei para eles, e foi ótimo estar com eles, foi ótimo esse timing, né, de estar ali com uma editora que estava começando, que estava começando a crescer, começando a trabalhar, e eles promoveram muito esse livro, e eu amei poder fazer esse processo com eles. E vai continuar a pergunta? Do you have Sobre se tiver alguma any dica. tips to, other Oh authors yes, that... sorry. Don't worry, no. Yeah, I think the tips I have for writers is always write what you want and don't care what anyone else says. Don't listen to people who say this isn't commercial or this won't sell. If you write it and you love it and it's from your heart, that's what you should do as a writer. And then in terms of finding a place for your work, go into bookshops, look where your book might sit on the shelves and what kind of cover it might have and what the audience might be. Because when you understand that, then you start to really understand how to present yourself as an author to publishers or agents. Sobre a dica para os autores, uma dica que eu tenho é: sempre escreva o que você quer e não ouça as pessoas que falam que o seu livro não é comercial o suficiente, ele não vai vender. Se você escreve alguma coisa e isso vem do seu coração, do fundo do seu coração, é exatamente isso que você deveria escrever. Então, continue escrevendo. E sobre onde você vai vender esse seu livro, realmente a parte comercial dele, a dica que eu tenho é você ir pessoalmente em livrarias. Vá nas livrarias, veja as estantes, onde o seu livro poderia se encaixar. Veja as capas, como ele poderia ser formatado. Isso vai te dar uma ideia muito melhor de como você vai se estruturar, se organizar, para você vender o seu projeto para editoras. Agora eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da representatividade nos livros. Então, como foi a inclusão da representatividade LGBT nos livros e se você sente falta disso no gênero policial como um todo? So I want to talk a little bit about diversity and representativity. So how was the inclusion of LGBTQA plus representativity on your books, and do you miss more, to have more diversity on the crime genre? Yeah, well, for me, it started out, I was writing
a crime series about life in London, and life in London is diverse. There's all sorts of people from all sorts of walks of life, all races, all sexual orientations. So it wasn't anything I did deliberately. I mean, as a writer, you should write the truth and you should write what life is. And for especially for these Erica Foster books, life in London is inclusive. So yeah. Bom, para mim começou porque eu estava escrevendo uma série de uma vida que se passa em Londres. E vidas que se passam em Londres são diversas. Tem pessoas de raças diversas, tem pessoas de orientações e sexualidades diversas. E eu entendo que, como autor, você precisa escrever o que a vida é. E a vida em Londres é diversa. Só fazendo um lembrete aqui rapidinho, pessoal do chat que está acompanhando a gente, se quiser já começar a mandar as perguntas, a gente está coletando aqui. E assim que a gente terminar o nosso bate-papo, a gente vai partir para as perguntas de vocês aí. Então já podem começar a mandar, o pessoal da editora está aqui acompanhando para passar para o Robert, tá bom? Você quer traduzir isso para ele rapidinho? Robert, just so you know, we are asking for the fans that they're on the chat right now, listening to us, so they can send their questions, and then afterwards, if we have the time, we can just, translate a few questions directly from the fans to you. Great. That's great. I'm really pleased. It'd be lovely to have some questions from the fans. Isso é ótimo, gente. Eu tô animado, eu adoraria ter perguntas dos fãs no final. Continuando nessa questão da representatividade, falando um pouquinho do Robert mesmo, para ele como um homem assumido e casado, se isso acabou influenciando de alguma forma na carreira dele como escritor, ou se houve algum preconceito no mercado geral, assim, ou de leitores. Robert, just a bit further on the diversity and representativity bit. As part of the LGBTQA plus community, have you encountered any, prejudice or difficulty, working as an author? No, I've been very lucky, and I actually think that what has surprised me the most is the messages I get from readers all over the world are such a diverse range of people. And I'm not just talking about diversity within certain communities. I'm saying, for example, in America, I will get messages from the most conservative people, especially when they message on Twitter, you see pictures, and also the most liberal people. And I think I get messages from all over the world. And what is incredible is how books bring people together, and books break down barriers, and it doesn't matter who you are or what you are or who you love or anything. Everyone loves books, and that's fantastic. Bom, não, na verdade eu fui muito sortudo aí, e o que realmente me surpreende mais, assim, são as mensagens dos leitores do mundo inteiro que eu recebo, de pessoas diversas, e quando eu digo diversidade, eu não estou falando só de diversidade minoritárias, socialmente falando, não, estou falando de pessoas diferentes, pessoas diversas. Eu recebo mensagens, por exemplo, de leitores super conservadores dos Estados Unidos, e você pelo Twitter, por exemplo, você consegue ver pela foto de perfil que eles são conservadores e eles me mandam mensagens e eles leem, eles adoram os livros. E essa é a magia do livro, né? Todos amam livros, então une as pessoas de várias origens e pessoas diversas, porque elas amam livros, elas amam ler. Além dos livros policiais, você também tem essa série de livros no gênero contemporâneo, romance. Houve alguma dificuldade em transitar do policial para o contemporâneo? Você pretende escrever alguma coisa além desses dois gêneros? Tem interesse em algum outro gênero que você gostaria de tentar? So besides crime books, you also have series in, contemporary romance. Was there any difficulty in changing from, one to another? And do you want to venture yourself in, other genres after that? It wasn't difficult to change between the two. Well, I mean, I find all writing difficult in the sense that when I sit down and write, it's always the same process. It's never easy.
But I really enjoyed having the opportunity to move from romance to crime, and I want to be able to continue writing in both. Um, I think if I ever had the chance to write another genre, it might be science fiction because I love science fiction. But I think I've been quite lucky to write into. So I don't know. We see. Bom, não foi muito difícil mudar de um para o outro em termos de mudança de gênero. Eu acho que escrever em si é um processo difícil, no sentido de literalmente sentar e escrever. Eu entendo que é um processo difícil, mas não pela mudança de gêneros. Eu amo escrever em ambos e eu quero continuar a escrever em ambos. E eu acho que se eu tiver a oportunidade de mudar ou de tentar alguma outra coisa, seria a ficção científica, porque eu amo ficção científica. Assim, mesmo, entretanto, para os fãs do gênero policial, a gente tem sim uma nova série em andamento do Robert que vai chegar, essa é uma exclusiva aqui para esse painel da Bienal, vai chegar em breve aqui no Brasil, que é a série da Kate Marshall. Você pode contar um pouco pra gente sobre essa nova série, quais as características mais marcantes dessa nova detetive e se pretende expandir também essa série igual está acontecendo com a da Erica Foster? So, Robert, to crime genre fans, we have new series in motion right now that will get here in Brazil soon enough. Kate Marshall's series. Can you tell a little bit about the series? A little spoiler, and what are the most strong features on this new detective? And, just so we can prepare ourselves, do you want to expand the series? Sure, yeah. So the Kate Marshall series is crime again, but this time Kate Marshall is a private investigator. So she's not a police officer. She was a police officer, but now works as a private investigator. And it's set in a different part of England. It's set on by the sea on the south coast of England. And I'll let you translate that bit first. Yeah. Bom, gente, a série da Kate Marshall, ela é policial também, né? É o mesmo gênero, mas a personagem, a Kate, ela não é policial. Ela foi policial, mas hoje em dia ela é uma detetive particular. A série também ela acontece numa localidade diferente, então ela rola na costa sul da Inglaterra. And Kate Marshall, at the very beginning of the book, it starts when she was a police officer and she solves a serial killer case, but the serial killer turns out to be someone very close to her, and her whole life explodes. And the series is really about Kate rebuilding her life after this disaster, and she's forced to leave the police, and so she has to become a private detective. I don't want to give away too many details because it might spoil it for readers, but that's generally what happens. Bom, e aí o livro ele começa logo no começo do livro, a Kate Marshall aparece ainda quando ela era policial, e aí ela resolve um crime de um serial killer, né? Assassino em série. E o problema é que o culpado era alguém muito próximo a ela. Isso destrói ela. E a série basicamente se desenvolve com ela tendo que reconstruir a vida dela depois desse desastre todo. Mas eu não vou falar muito não, porque senão vai dar spoiler para os leitores. A gente sabe que o contato do Robert com os leitores brasileiros ele é bem próximo. Ele sempre responde nas redes sociais. Se tá em português, ele usa o tradutor para entrar em contato com a gente, tá próximo ali. E a gente fica muito animado, muito feliz com essa conexão. Eu queria saber como que é para você esse contato com os leitores. Robert, we know that you have like a really close relationship with your Brazilian readers. You're always replying on social media. We love the connection. How is it for you, like, to have this contact and connection with your readers? It's really special because when I started out as a writer, all I hoped would be to be published in the English language. But then with the Erica Foster books, Brazil was one of the first countries that published the books outside of Britain and America. So from very early on, it's been really incredible to see how enthusiastic Brazilian readers are, and
I love the communication. I think it's really important and special. So yeah. É muito especial para mim, porque quando eu comecei como escritor, eu esperava ser publicado apenas em países de língua inglesa, né, que falam inglês. E com os livros da Erica Foster, é, o Brasil ele foi um dos primeiros países, fora aí desse eixo Grã-Bretanha, América do Norte, né, que fala inglês, que abraçou os livros. Isso foi muito incrível, é muito especial para mim ver esse entusiasmo dos fãs brasileiros. A gente tem algumas perguntinhas aqui do pessoal do chat, que a gente já vai passar agora pro Robert. Lembrando, se você quiser mandar mais alguma coisa, pode ir mandando aí que a gente está recebendo, a gente está colocando aqui na nossa listinha, tá bom? A primeira pergunta que eu tenho aqui é qual de todos os livros que ele já escreveu, qual foi o livro que ele mais gostou de escrever? So, Robert, we're starting with fan questions right now. We have the time. Oh, cool. Great. So, first question, they want to know which book from, all of the books that you wrote is your favorite one? Good question. My favorite one is the first Eric Foster book. And I don't know if I'm going to say this right. Garota no Gelo? Jello? Garota I don't know no if I said that Gelo. right. Garota no Jello. Yeah, the girl in the ice. Thank you. It's my favorite book because it, as well as loving writing, it just changed my life completely, and it allowed me to be a writer full time. So yeah, that's my favorite book. Isso é uma boa pergunta. E o meu favorito vai ter que ser o primeiro da Erica Foster, A Garota no Gelo, porque esse livro basicamente mudou minha vida. Foi esse livro que permitiu que eu pudesse me tornar escritora, que essa fosse minha carreira, que esse fosse meu trabalho. A gente tem a pergunta da Isabela Soares. Como você chegou à conclusão de que o livro estava pronto? Como você teve essa segurança, né, de colocar um ponto final nos primeiros livros? So this one is from Isabela Soares. She's asking you how did you know when finally got the book done, like that you'll be like, okay, this is finished. I'm putting a period on the first book. How do you know that you got there? I do plan a lot with my writing, but often it's not completely there until I write a first draft and then it goes through edits and different stages, and it's right at the end that it really comes together. Like with the first Erica Foster book, I think I wrote 3 different endings, and it wasn't until very late on the ending that the book has now that I had the idea for it, and I wrote it. So which is scary, but it all comes together towards the last minute, really. Yeah. Been there, done that. Bom, eu planejo muito a minha escrita, né? Só que geralmente o que acontece é o seguinte: eu primeiro escrevo rascunho. Isso passa por todo um processo, passa por editor, enfim, passa por alguns processos. E aí, geralmente, eu sei que eu cheguei lá bem no final do processo. Por exemplo, o primeiro livro da Erica Foster eu escrevi 3 finais diferentes. E bem lá no finalzinho do processo, né, do prazo que eu cheguei lá e que a gente sabia que eu tinha finalizado o livro. Isso é um pouco assustador, não vou mentir, mas tudo dá certo no final. Outra pergunta da Isabela, Soares. Você constrói primeiro os finais para poder conduzir o suspense, ou em alguns momentos você percebe que desfechos diferentes que encaixariam melhor? Acho que isso também tem um pouquinho a ver com o que ele falou, né? Again, from Isabella, she literally just want to know how you write. Isabella is a fan here. She's actually asking, do you write the finals first? I know that you just said that, sometimes with the whole process of reviewing it, you have like 3 different endings, and then, it turns out all right. But have you ever wrote the ending first, to try to build the climax
after that, or it's literally every time just a continuous timeline, and then the ending comes along. Yeah, I always write a continuing timeline, even if I know what the ending is going to be. Very often, I always have to write it in chronological order. But then when I go back, I I write three, four, five drafts, and I'll tear bits up and I'll move things around. But always at the beginning, I don't write the end first. I always start from the beginning. Bom, eu sempre escrevo continuamente, mesmo quando eu já sei o final, mas eu preciso escrever em ordem cronológica. Aí o que acontece é que às vezes eu escrevo até o final, e aí eu volto, eu escrevi três, quatro, cinco rascunhos, e aí eu vou encaixando e melhorando as coisas, mas eu preciso escrever nessa ordem cronológica, sim. A Thaís Alcântara, ela primeiro falou, Robert, te amo. E perguntou, ela falou, a Erika está na sua vida há muito tempo. Tem alguma mania sua que acabou passando pra personagem? Ou alguma mania dela mesmo que você acabou trazendo pra sua vida? Robert, this one is from Thais Alcantara. She's saying, first of all, Robert, I love you. And she's asking, like, Erica is it's a part of your life for a long time now. Did something from you pass onto Erica's on the books, or did something from Erica pass on to you after all these years writing her? Um, well, thank you for the question. I, I think the main thing in the beginning that passed on from me is, and it's a silly thing really, but I loved when I had my first mobile phone that just had buttons and it just made phone calls and that was it. And I really don't like now having to use a smartphone. I mean, they're great and everything, but I wish for those days before when it was simpler. And Erica has a lot of that in her character, and I think there's some other things that Erica complains about as well. I mean, Erica complains about social media. I mean, I love social media in that I can communicate with people, but it can be quite overwhelming, and I think Erica has that in her as well, definitely. Bom, eu acho que a coisa principal, e é um pouco bobo, tá? Mas eu amava o meu primeiro celular, sabe? Aquele celular basicão, que só tinha os botões, que se apertava, ligava para as pessoas, fazia o que tinha que fazer. Enfim, eu não sou muito de smartphones, eu gosto muito, gostaria muito de poder voltar naquela época dos celulares básicos que faziam um serviço, e a Erika tem muito disso no personagem dela também. E, por exemplo, tem outras coisas da Erika que ela reclama, tipo redes sociais. Eu amo redes sociais porque eu posso me comunicar com as pessoas, mas as redes sociais elas podem ser um pouco demais às vezes, né? E a Erika tem muito disso dela também. Also, I É, a think pro... oh, Erica says, sorry. oh, sorry, I just wanted to add No, that I sorry, think sorry. Yeah, yeah. Erica says a lot of the things that I would never dare to say because she is so honest and she's so straightforward, and I wish I could be more like that. So I think I often say some of the things that I feel I can't through her character as well. E eu acho que a Erika ela fala coisas que eu não tenho ousadia de dizer. Ela é muito direta, ela é muito honesta, e são coisas que eu não conseguiria. E eu sinto que muitas vezes é, eu, eu, eu falo coisas que eu gostaria de falar através da Erika. E uma coisa também, eu gostaria de agradecer a Thaís pela pergunta. A próxima pergunta é Danu Juju, né, a pessoa. Qual a maior lição que você tira de morar em um país ou barra cultura diferente? E o que dessa experiência você levou para os seus livros? So this one is from Danu Juju. Which is your biggest, like your biggest lesson or learning in living in another country, like a new country, a different culture, something that you incorporated or something that you've learned from it? Yeah, I've learned that we're actually not different as people. I mean, we might have cultural differences, but I've
obviously I haven't lived everywhere in the world, but I've lived in many places. And I think one of the things that is very similar is people's sense of humor, because I've got to know people, and I speak Slovaks, and people have a very similar sense of humor, and I find that a really, really, really nice thing. I suppose the overall thing of the answer is that there are less differences than we think between everyone. Uma coisa que eu Legal. aprendi é que nós não somos tão diferentes como pessoas assim quanto a gente pensa. Eu já vivi em muitos países, claro que eu não vivi em todos os lugares do mundo, mas da minha experiência, eu entendo que eu percebi que o senso de humor das pessoas são muito similares assim. Eu falo, né, eslovaco e eu percebi que nós somos menos diferentes do que a gente pensa. Só completando essa pergunta também que ela fala aqui, o que dessa experiência, né, de morar em outro país, teve alguma coisa disso que acabou levando para os livros? And just something a little extra with within the same question. Do you have like part of this experience of living abroad that you literally incorporated into your books? Yeah, I mean a lot of cultural stuff in the Erica Foster books, when Erica talks about Slovakia or the way she thinks, is definitely from my time living here in Slovakia, because people, again, talking about being direct, people are much more direct. Like in Britain, specifically, people don't really want to say things directly. They kind of go around the houses a bit. But Erica's very, very direct, and I've got that from Slovakia. I'm not saying people are rude; they're not rude at all. But it's just if you say to someone, "How do I look in these shoes?" they're going to tell you the truth. They're not going to pretend that you look great or something like that. Yeah. Sim, quer dizer, muitas dessas. Eu levei, sim, muitas coisas culturais para os livros. Por exemplo, muito do que a Erika fala, ou do jeito que ela fala, tem a ver com essa minha experiência vivendo na Eslováquia. Como eu falei, ela é muito direta. E eu percebi que as pessoas por aqui são assim. Por exemplo, na Grã-Bretanha, quando as pessoas querem falar alguma coisa, elas dão um jeito ali, elas dão um pouquinho de volta para elas falarem, e aqui as pessoas são muito diretas. Não estou dizendo que as pessoas são rudes de jeito nenhum, mas, por exemplo, se você perguntar para alguém por aqui se esse sapato ficou bonito e a pessoa não gostar, ela não vai fingir que você tá com um look bonito. Ela vai olhar para o seu sapato e ela vai falar diretamente que ele não tá bom. A próxima pergunta da Lu Medeiros, são duas perguntas que ela mandou. A primeira é o que inspirou, tem a ver as duas, né? O que inspirou ou inspira ele para escrever os livros dele, e se os personagens são inspirados em pessoas que ele conhece, ou uma junção de pessoas conhecidas, ou é uma representatividade da sociedade mesmo. So, Lu Medeiros, she's asking like two questions in one. So, first of all, what does inspire you to write? And second of all, are your characters inspired by real people that you actually know? Everything inspires me to write. I'm very lucky and I always have ideas. I have too many ideas to be able to make them all into books. So I'm very lucky, and I get inspiration from everywhere, from the TV, from hearing conversations, from sitting in a cafe, and everything. And most of my characters are fictitious, but Erika Foster was based on she began as being based on a real person, a friend of mine who's Slovak. Para ser sincero, tudo me inspira a escrever. Eu sou muito sortudo de ter muitas ideias e eu me inspiro em tudo, basicamente. Desde TV, ouvir conversas das pessoas, sentar numa cafeteria, realmente tudo me inspira. Eu sou muito sortudo de poder pegar toda essa inspiração e transformar num livro, né? E a maioria dos meus personagens, eles são fictícios, mas a Erika Foster, ela começou, sim, inspirada numa pessoa que eu conheço, numa amiga minha da Eslováquia. Pergunta da Fernanda. Eu li todos os livros da Érica, em alguns deles a gente já sabe o assassino desde o começo e outros não. Você prefere escrever os livros em que o culpado já é explícito ou não? Tem alguma dificuldade de surpreender o leitor no final, como não deixar claro, né, o assassino?
no caso, quando não é explícito desde o começo. So this one is from Fernanda. She's asking. First of all, read all of your Erica's Foster books, and a few of them you already know from the get go who is the who is the culprit, who is the assassin, or and some of them you kind of just have to wait and see. So do you rather there's one of them that you prefer, that you rather do it to surprise the readers, or just mixing it up? Yeah, well, I like to mix it up firstly, and then also but I do love to write the ones where it's a surprise at the end who the killer is. And often when I write the first draft of the book, even I don't know. So that's quite exciting. Um, so yeah, I like to mix it up. But I do like to, yeah, yeah. Bom, eu gosto de misturar, que um pouco escrever alguns livros em que você saiba do começo, escrever outros livros que você só sabe no final. Mas eu realmente amo escrever, mesmo gostando de misturar, eu amo escrever os que são uma surpresa no fim também. E o bom é que o que é muito excitante é que quando eu escrevo o primeiro rascunho do livro, nem eu sei quem é o culpado. Então isso também é muito legal, apesar de eu gostar de misturar ambas as formas. A Lu Medeiros também perguntou se existe algum autor, qual autor te inspira, né, a escrever os livros, ou algum autor inspirou alguma história em específico. So Lumederos is asking, which novel or just which writer inspires you, and did you got inspired by any writer specifically for your series? Yeah, I love the Thomas Harris books that they made into the movie with the Hannibal Lecter character. They made into the movie with Jodie Foster and Anthony Hopkins. In English, it's The Silence of the Lambs. I'm not sure what it is in Portuguese. Yeah. And that's been a huge inspiration for me, and I've read that so many times, and I love that book. But also, there's a British writer called Sue Townsend who she writes comedy, but she's such an incredible writer. She was an inspiration to me as well. Great. Eu amo o livro, né, do Thomas Harris que virou filme, O Silêncio dos Inocentes. Eu realmente amo esse livro. E eu realmente amo uma escritora britânica chamada Sue Townsend. Ela escreve comédia, mas ela realmente me inspirou bastante. Eu gosto muito dos livros dela também. Pergunta do APRD. Você tem alguma rotina de escrita? So, APRD is asking, do you have like a work routine when you're writing? Yes, I try and do what you'd call office hours. So I like to start by 8 or 9 in the morning, and then I finish by 4 or 5 in the afternoon. The best day is 8 o'clock in the morning until 3 or 4 o'clock. So I can't write at night. I always prefer writing in the day. Bom, sim, eu tenho as minhas horas de autor, né, como falam. Eu geralmente gosto de começar entre 8 e 9 da manhã, e aí eu posso ir até as 3 ou 3, 4 da tarde. Eu não consigo escrever de noite, então esse é o meu horário de escrever. A gente tem duas perguntas aqui que eu vou meio que combinar porque eu achei bem bacana, da Daphne e da Thaís. Por que o Robert escolheu fazer uma protagonista mulher, né? E se existe uma preferência ou facilidade em escrever sob o ponto de vista feminino? So we are actually like connecting two different questions from two different people because they complement each other. So this is from Daphne and Thais. So first of all, why did you choose to write female main characters, like protagonists? And do you find it easier to write this female point of view? Well, I find that
female characters, specifically female characters that are in a position of power or authority, are very interesting to write because, as in real life, I think that there's a lot more conflict for women if they are in a position of power or authority, and it's more difficult for them to work that way. And um, what was the second part of the question? The second part of the question is, do you find it like easier maybe to write Oh, from like a female point of view? um, I no, well, obviously I'm not a woman, but it's so strange because people never say to you, "Do you find it difficult to write as a serial killer?" And I'm not a serial killer, but I I think just being a writer is being observant and observing and talking to people and finding out as much as you can about people, and I just do the best that I can. Bom, primeiro, eu acho muito interessante escrever personagens mulheres, especialmente estando numa posição de poder ou de autoridade. Eu acho que na vida real tem muito conflito, né, para mulheres que estão nessa posição de poder, então eu acho bacana escrever sobre isso. E sobre o ponto de vista, obviamente eu não sou uma mulher. Mas o que eu acho interessante é que as pessoas geralmente não perguntam se eu acho difícil escrever sobre assassinos em série, e eu também não sou um assassino em série. Um, mas né, eu faço só o meu melhor. Eu faço o meu melhor para poder escrever esses pontos de vista de mulheres, mesmo não sendo uma mulher. O Lucas Santana, ele perguntou quais elementos você acha que o gênero policial precisa ser precisa ter para ser um best-seller ou quais elementos que ele acha essenciais, né, numa história de gênero policial. So Lucas Santana is asking you which elements or like main things that you think that the crime genre has to have to be a bestseller or to be considered a good crime themed book. Well, I think for me, what I love about a crime thriller is all kinds of terrible things can happen, but in the end, someone solves the crime, and 90% of the time or more, the person who is the criminal is caught and brought to justice. And I think that's why people love crime thrillers, because so often in real life, people get away with crimes, or no one's found, no one is discovered who did the murder. So I think that's what makes a great crime thriller. Bom, eu acho que para mim o que eu amo de livros né, na temática de crime ou de livros policiais é que muita coisa horrível pode acontecer ao longo do livro, ao longo do enredo. Mas no fim, na maioria das vezes, alguém vai resolver isso, né? Alguém vai resolver esse crime e quem cometeu o crime é levado à justiça. Eu acho que é isso que as pessoas amam em livros policiais. Na vida real é o oposto, porque crimes horríveis são cometidos, coisas acontecem e muitas das pessoas, muitas vezes a gente não sabe quem cometeu, não sabe o que aconteceu, ninguém é levado à justiça. Então acho que é isso que faz livros de crime ou livros policiais serem tão bacanas. Eu acho que isso que é necessário de ter, a resolução. Érica, a gente teve uma pergunta em inglês de um leitor italiano. Ele colocou, eu coloquei aqui no chat para você, que ele mandou já em inglês. Você consegue So Robert, acessar? we have a question from a reader from Italy. Yeah. So he's already asking in English, so I'm just going to read it for you. Ciao from Italy. You all look beautiful tonight. Thank you. Robert, thank you for your brilliant books. Will we see your books on big screen as movies? Well, I hope so one day. All I ask when I have, all I want is for them to be made faithful to the books, and I really hope that specifically there's an Erica Foster TV show would be fantastic. So yes, I hope so. Fingers crossed.
Gente, só para vocês saberem da pergunta, a pergunta ela veio de um fã da Itália, né? Como o Victor falou, e ele está perguntando se a gente vai ver aí as séries do Robert nas telonas ou na TV, ou enfim. E aí o Robert falou que sim, eu espero que um dia isso aconteça. Tudo que eu quero, se isso acontecer, é que sejam fiéis aos livros. E eu realmente gostaria de ver uma série de TV da Erika Foster. A gente tem mais tempo para duas perguntas aqui. A penúltima, então, é se ele não tivesse se tornado escritor, o que ele gostaria de ter seguido carreira? Essa é da Iana Cid. So we have time for two more questions, Robert. This is from Iana Siege. She's asking you if you haven't become an author, a writer, what would you do with your life, with your career? What would you be If I doing hadn't because you become are a writer? okay, well, I that's a good question. I don't know. I mean, I love writing, but if I hadn't have become a writer, I would have loved to have been an actor because I started out as an actor, and I think if I couldn't have been a writer, I would have wanted to be an actor. Ok, essa é uma boa pergunta. Eu não sei porque eu amo escrever, mas eu acho que se eu não fosse escritor, eu seria ator. Eu comecei como ator, então acho que se eu não tivesse me tornado escritor, era isso que eu ia estar fazendo agora. Legal. E pra gente encerrar, então, Robert, você pode compartilhar com a gente qual foi o último livro que você leu e amou e qual a sua leitura atual? O que está na sua cabeceira? Robert, and just to wrap up our conversation, can you share with us your latest read, and what you read, what you loved, and what you have there, what you always have there to read with you? Um, well, I read all sorts of stuff. I My last read was a book called Troubled Blood by Robert Galbraith with J.K. Rowling, who writes as Robert Galbraith as a crime writer, and that was really a fantastic book. And right now, I'm actually reading a non-fiction book about the life of Harry Houdini, the magician, which is really interesting. Bom, eu amo todo tipo de livro, eu leio de tudo. Minha última leitura foi de Robert Galbraith, da J.K. Rowling, que escreve como autora de crime. E eu tô lendo um livro de não ficção, que fala sobre a história do Houdini, o mágico Houdini, e eu tô gostando bastante. Legal. Essa foi a nossa última pergunta, então eu queria agradecer o Robert pela participação, por responder as perguntas dos nossos leitores. Se quiser passar esse agradecimento antes de eu encerrar. Robert, that was our last question. We just really want to thank you for being here, for asking the fans questions. Thank you so much. Well, thank you. I really appreciate being here because, as I said, I love communicating with all my Brazilian readers. They're one of the most excited and passionate group of readers that I hear from. So, thank you for having me. I really, really appreciate it, and I really enjoyed being here today. Muito obrigado. Eu realmente gostei muito. Eu agradeço muito estar aqui. Como eu falei, eu amo falar com os meus leitores brasileiros. Eles são alguns dos mais animados e apaixonados fãs que eu tenho. Então é muito prazeroso poder estar aqui e falar com todos eles. Agradeço muito mesmo. Então, pra gente encerrar, pessoal, quem quiser conferir os livros do Robert publicados aqui no Brasil, a gente tem esses 6 aqui por enquanto. É só você acessar a página do Grupo Autêntica, né, no setor de expositores, aqui no site da Bienal mesmo, tá? Ou você pode saber mais na própria página da editora, que o site é www.grupoautêntica.com.br, tem promoção de livros rolando por lá. Se eu não me engano, a gente também tem um box de livros do Robert Brinza, então se você quiser já comprar vários aí de uma vez. E também fica ligadinho, porque a gente, como eu disse, vai ter a série publicada aqui no Brasil, da Kate Marshall. O primeiro livro, se eu não me engano, chama Nine Elms. Vai vir em breve, tá em processo de tradução, mas a gente já tá confirmando aqui para vocês, tá bom? Érica, muito obrigado também por
pelo auxílio, por participar aqui com a gente da tradução. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e a gente se vê aí no próximo painel. Muito obrigada, Victor. Tchau, gente. Muito Obrigado. obrigada. Thank you, Thank you, Robert. Bye, Robert. Robert. Thank you, Erika. Thank you, Victor. Thank you. Thank Bye. you.